O outro tipo de locação que a gente vai aqui então analisar o prazo e por que ele é o residencial. E por que ele está aqui distinto do primeiro caso que a gente viu, que é o comercial? É porque a regra aqui é totalmente diferente. E essa é uma das questões, uma das peculiaridades da legislação que faz com que o prazo na locação seja uma questão muito confusa. É a gente querer entender o prazo da locação sem distinguir a modalidade da locação, o tipo de locação, porque o prazo vai variar de acordo com o tipo de locação. Como a gente viu, as especificidades para a locação comercial, agora a gente vai ver as especificidades para a locação residencial, ok? Na locação residencial, colegas, a gente tem que estar atento a duas situações. Uma é quando o contrato de locação tem vigência de 30 meses ou mais. Isso vai dar uma regra, um norte para a relação com o prazo e a retomada, para a relação do prazo com a retomada. E a outra situação é quando a vigência do contrato de locação é menor do que 30 meses. É uma situação diferente, muito embora a locação permaneça como locação residencial. Então, aqui, na locação residencial, quero chamar bastante a atenção de vocês para isso. A gente tem que estar atento em qual é o prazo da locação. Se é 30 meses ou mais, vai ter uma regra. Se é menos de 30 meses, vai ter outra regra. Muito bem. E qual é a regra para 30 meses ou mais? Bom, contrato de locação residencial com 30 meses ou mais, deu os 30 meses, ou seja, venceu o contrato, a locação vai prorrogar por prazo indeterminado, e aí o locador pode retomar o imóvel a qualquer momento, concedendo 30 dias para o locatário desocupar o imóvel. É a chamada denúncia vazia. Denúncia vazia porque o locador não precisa explicar o motivo, ele não precisa dar um motivo, basta ele comunicar da intenção de rescindir e ele então vai ter o direito de retomar o imóvel. Por quê? Porque passados 30 meses, a locação renovada por prazo indeterminado, ele pode pedir a qualquer momento, certo? Agora, quando a vigência da locação é menor do que 30 meses, e aqui eu quero que vocês prestem atenção, gente, porque aqui é muito complicado, é dificílimo de entender e aplicar na prática, mas a gente vai conseguir desvendar isso aqui agora. Quando a locação é por contrato menor do que 30 meses, 12 meses, 24 meses, 18 meses, 6 meses, enfim, menor do que 30 meses. Dado o prazo, ou seja, vencido o contrato, a locação renova automaticamente, ou seja, independente da vontade do locador, ela renova automaticamente por prazo indeterminado, podendo o locador retomar ou rescindir o imóvel, a locação, né, retomar o imóvel, rescindir a locação, se for para uso próprio, e uso próprio entenda-se, para ele mesmo, para o cônjuge, para o ascendente, para o descendente, ou depois de 5 anos de locação ininterrupta. Gente, é muito sério isso, porque na maioria das vezes, quando a imobiliária ou o corretor de imóveis vai realugar o imóvel, ou vai alugar ainda na primeira locação, ela não tem uma conversa com o locador para entender a necessidade dele do imóvel num prazo curto, para saber qual é a relação daquela locação para ele em relação ao prazo, e aí ela acaba alugando por 30 meses, quando o locador vai precisar do imóvel com menos tempo, ou vice-versa, ou o contrário, ele acaba alugando o imóvel por 12 meses, quando o locador vai precisar desse imóvel, por exemplo, com 3 anos. E aí coloca-se o locador numa situação complicada, porque não sendo consultado, não podendo participar dessa decisão, ele vai ter que se submeter àquele contrato que foi feito, porque foi feito em representação a ele, né? É como se fosse a vontade dele. Então é isso que ele vai ter que seguir. Então é muito importante. Locação residencial com prazo menor do que 30 meses, vencido esse prazo, 12 meses, 24 meses, seja lá o que for, menor do que 30, o locador ele não pode simplesmente retomar o imóvel. Não é porque acabou o contrato que ele pode chegar e falar, então eu quero o imóvel, vamos rescindir.
Não. Vencido esse prazo, ele só pode retomar o imóvel se for para uso próprio ou depois de passados 5 anos de locação ininterrupta. É claro, gente, que eu estou sintetizando aqui a relação do prazo com a retomada do imóvel naquilo que é mais pertinente, naquilo que é mais comum de acontecer. Existem outras situações que o locador pode retomar o imóvel, mas elas não são comuns. Vou dar um exemplo para vocês. Quando a Defesa Civil ou quando um órgão específico diz, determina que o imóvel seja desocupado. Nesse caso, a locação pode ser desfeita. Mas essa não é uma situação comum, não é disso que a gente está falando aqui, quando a gente está relacionando o prazo da locação com a retomada do imóvel. Então, por fim, no que diz respeito à locação residencial, com prazo menor do que 30 meses, vencido o contrato, o locador só pode pedir o imóvel para uso próprio ou se essa locação já vem ininterrupta por pelo menos 5 anos. Ok? Despejo liminar, gente, na locação residencial, ele tem cabimento aí de uma forma mais comum, né, que eu quero trazer aqui, na inadimplência, no inadimplemento das obrigações locatícias pelo locatário, se não houver garantia, ok? Porque se houver garantia, qualquer que seja a garantia, ou independente de se a garantia é o bastante ou não para suprir aquele contrato, o despejo liminar na locação residencial por falta de pagamento só vai se dar se não houver garantia.